te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e o Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e o Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Pertence a esse Deus que opera, esse Deus que opera maravilha, esse Deus que está aqui em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui nesta igreja, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio de louvores. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse período de louvor maravilhoso. Em seguida nós vamos passar para o pastor Elias, que está ministrando a santa e gloriosa palavra. Se puder ficar de pé, fique de pé. Vamos fazer essa oração de agradecimento, esse período de louvor. Aleluia, para esse Deus tremendo, esse Deus que você agora ouviu, esse Deus que você crê que você vai receber a sua bênção, você vai receber a sua cura, você vai receber essa libertação, porque o Espírito Santo de Deus habita no meio dos louvores. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e maravilhoso, Pai celestial, meu Deus de glória, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, ó Pai, por esse período de louvor. O Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui neste lugar, porque o Senhor é Deus, ó Pai, e nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão que chegou até aqui nesse momento, desde o menor até o maior, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, que o Senhor venha curar a tua igreja, que o Senhor venha fazer obras, grandes obras que o Senhor tem feito, e eu creio que os irmãos já estão abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aonde que Deus está, o milagre acontece. Aonde que o Senhor está, algo acontece, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, recebendo o pastor Elias, a palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos aceitam a paz, diga amém. Graças a Deus, estamos alegres. O Senhor nos concedeu mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Quantos vieram para adorar o Senhor nesta noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, pode assentar, amém? Rapidinho. Bendito seja Deus. Hoje é a preparação da nova campanha, o ano 2023, Provocadores de Milagres. Aleluia.
Quem gosta de provocar milagres aí? Aleluia. Eu creio, meus queridos irmãos, que muitas pessoas vai pedir oportunidade para contar a bênção. Quem gosta de contar a bênção aí? Eu gosto. Aleluia. Então prepara, porque o Senhor vai abençoar muitas pessoas nessa campanha. Aleluia. E o Senhor colocou no meu coração provocadores de milagres. Glória a Deus. Aleluia. O milagre para acontecer você tem que provocar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por força. Aleluia. Então, para nós receber as bênçãos do Senhor, nós temos que esforçar. Aleluia. E provocar para tomar posse. Amém? Glória a Deus. Hoje é a preparação. Glória a Deus. E terça-feira que vem começa o primeiro elo desta campanha. Eu vou ver se eu trago o voto do milagre, o voto de provocador de milagre. Eu gosto de trabalhar assim com o voto da campanha. E vai estar aqui, eu acho que pela primeira vez, eu acho que eu creio que ela não esteve aqui ainda, a missionária Sônia Carvalho. Glória a Deus, pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Juntamente com ela, 3 pessoas orando pelos dons da revelação. Aleluia, glória a No nome do Deus. Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós já vamos ler a Bíblia. Agora os irmãos podem ficar em pé, né? Em nome do Senhor Jesus, reverência à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, o livro de Lucas, capítulo 8. Aleluia. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero também saudar os ouvintes com a paz do Senhor. Os ouvintes que estão conosco pelas redes sociais. Glória a Deus. Eu sempre, meus irmãos, as igrejas que a gente assume, que eu sempre assumo. Depois os irmãos quiserem me seguir lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Os irmãos só procurar lá, vocês vão ver meu rosto lá. Vai ver um baixinho careca lá, sou eu, amém? Está escrito lá Elias Miguel, né? Apareceu Elias Miguel lá, você vai ver a minha foto. Aos irmãos que quiserem seguir, né, os trabalhos aqui, né, alguns trabalhos serão filmados ao vivo, né? Já tem filmagem aí que alcançou 7.000 visualizações ali no Cruzeiro, onde Deus operou, curou muitas pessoas lá, muitas testemunhos, o povo contou de bênção que recebeu, e até pelo Facebook, pessoas contou bênção lá pro lado do Mato Grosso, que estava assistindo o culto e recebeu a vitória. Pessoas foram curadas lá em Vitória, né? Postou lá no Face e disse: através da oração eu recebi um milagre dentro da minha casa. Porque Deus, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então Deus vai abençoar os que estão aqui e vai abençoar também os que estão nas redes sociais assistindo, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E tem um grupo, né? Tem um grupo, Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, Fátima Contagem. Os irmãos pesquisam lá no Face. Esse grupo tem 421 pessoas que estão nesse grupo. Eu já coloquei aqui no Fátima, no nome de Jesus, amém? Então todos os cultos, trabalhos, os irmãos depois vai ver lá no Face, no nome de Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 40. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele,
tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e logo sarara. Amém? Aleluia. Vamos falar com Deus. Todos comigo dando glória, 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 glória. Deus Altíssimo, Pai querido, Pai amado, nesta noite eu clamo a Ti, Senhor, em favor do Teu povo, a Tua amada igreja, na preparação desta grande campanha, provocadores de milagres, ó Deus de toda honra, ó Deus de todo o poder. Eu creio, meu Pai querido, Pai amado, que através desta campanha, muitos vão provocar um milagre, assim como esta mulher do fluxo de sangue, ela provocou um milagre. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada, ó meu Deus e meu Pai. E através, meu Pai querido, da grande fé desta mulher, ela tomou posse do milagre, ela tomou posse da bênção, ela tomou posse da sua vitória, porque ela provocou o milagre naquele dia. Oh meu Deus querido, Pai amado, venha falar com o teu povo nesta noite. Fala conosco através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Entra na peleja, joga por teus muralhas, joga por teus impedimentos, entrega a vitória, entrega a bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar e bater palmas para Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Deus de toda a glória. Mais palma para Cristo. Aleluia. É uma mensagem conhecida, mas a palavra do Senhor se renova cada dia em nossa vida. Amém? A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que Jesus estava com uma grande multidão. Eu vou voltar atrás desta mensagem para depois entrar na mensagem. Jesus estava com uma grande multidão, e Jesus disse para os discípulos: enquanto eu despede da multidão, passamos para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que assim que o Senhor despediu da multidão, Ele manda os discípulos atravessar para o outro lado do lago. Nós vemos que aqui era uma palavra de ordem. E quando o Senhor Jesus ele dá uma palavra de ordem, não tem como voltar atrás. Mas a Bíblia vai dizer que quando os discípulos estão atravessando para o outro lado, aleluia, eles esqueceram da palavra de ordem. Passamos para o outro lado do lago, porque a Bíblia vai dizer que ali em alto mar veio uma grande tempestade, e através daquela tempestade começou a encher o barco começou a encher de água, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava onde? Estava lá na polpa do barco, dormindo, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus ele tinha cansaço, Jesus ele dormia, Jesus sentia dor, quando ele sentiu as chicotadas, ele sentiu dor naquele momento, porque ele era homem e era também Deus. Aleluia, diga glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, Deus de toda a glória. Então a Bíblia diz que Jesus ali, cansado, ele entra na polpa do barco e dorme um profundo sono. Aleluia.
O sono de Jesus estava tão profundo que estava acontecendo uma tempestade, água entrando dentro do barco, e não acordou Jesus devido ao cansaço e o sono profundo. Imagina você que trabalha o dia inteiro, você chega à tarde e você sente com o corpo cansado. Jesus às vezes ele ficava com a multidão o dia todo. Aleluia. De manhã ele já ficava o dia todo com a multidão. Às vezes ele ia para o monte, porque Jesus ele não tinha hora de chegar em casa. Jesus tinha casa, pastor? Tinha. Aonde? Lá em Cafarnaum. Aleluia. Quando Jesus completa 30 anos, que ele vai fazer a missão, a obra que ele deveria fazer, ele começa a fazer a obra do Pai. Até os 30 anos ele trabalhava como carpinteiro. Por isso que a Bíblia fala, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ele aprendeu a profissão de José, o seu padrasto. Porque José morreu, meus queridos irmãos, bem antes de Jesus ser batizado com 30 anos e começar a obra que ele veio fazer. Aleluia. Jesus não veio à terra para ser um carpinteiro, igual ele era carpinteiro. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para testificar que Deus é o Salvador, que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Então Jesus, com 30 anos, ele é batizado e começa o seu ministério. E termina com 3 anos. Com 33 anos, ele vai à morte e ressuscita no terceiro dia e sobe para o Pai. Aleluia. Quando ele começa a fazer a obra do Pai, você sabe que quem está numa missão, às vezes tem pouco tempo para a família. Quando Jesus completa 30 anos, que ele é batizado por João Batista e começa a fazer a obra, ele procura um lugar somente para ele ficar a sós. Você vai ver que tem uma época que a sua mãe chegou lá e disse, alguém chegou para ele e disse assim, tua mãe, teus irmãos estão lá fora e quer falar contigo. E ele diz, quem são minha mãe? E olhando ao redor dos que estavam dentro da casa, era a casa dele, lá em Cafarnaum, porque às vezes a casa de Jesus ficava cheia. Aleluia. Quando aquelas pessoas levaram aquele paralítico numa cama, e a Bíblia vai dizer que chegou lá, não tinha como entrar. A Bíblia diz que a casa estava cheia. Então a Bíblia diz que subiu pelo telhado. Quem já viu essa passagem? Subiu pelo telhado e desceu o paralítico lá no meio, aonde estava Jesus. Alguém acha assim, meu Deus, o dono daquela casa deve ter ficado bravo, porque arrancou o telhado. Mas não, irmão, não ficou bravo, porque era a casa de Jesus. Era a casa dele. Então às vezes a casa dele ficava lotada, mas ele não tinha hora de chegar. Às vezes tinha hora de sair, saía cedo, mas hora de chegar não. Por isso que ele diz, as raposas, os pássaros têm ninho, as raposas também têm seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, porque ele não tinha hora de chegar. Aleluia. Ele tinha hora de sair. Mas se você sentasse lá e disse, vou esperar Jesus chegar aqui, você poderia passar a noite toda. Porque à tarde, quando ele despedia da multidão, em vez de ele ir para cá descansar, ele ia para o monte. E às vezes passava a noite no monte. E quando ele descia do monte, em vez de ele ir para casa, eu vou para cá descansar, ele ia para o templo. Ele ia para o meio da multidão. Então ele não tinha hora de chegar. Aqui nesse dia, Jesus está despedindo da multidão, e já cansado, aleluia, já era a tarde, mais ou menos às 5 horas da tarde. Ele despede a multidão e entra no barco e diz, passamos para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que em alto mar veio uma tempestade muito forte, em que o barco estava a ponto de se afundar, de despedaçar, e Jesus estava na popa dormindo. Então a Bíblia diz que os discípulos foram lá e despertaram ele, e disse, mestre,
estamos perecendo, não te importa que nós pereçamos. E a Bíblia vai dizer que Jesus levantou ali e diz: homens de pequena fé, porque temas? E repreendeu o vento e repreendeu o mar e disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. Alabaçu, declama, alabaçu. Aleluia. Agora você pergunta, pastor Elias, por que os discípulos foram lá e acordou Jesus que estava dormindo, sendo que Jesus estava com eles dentro do barco? Nada acontece com você se Jesus estiver com você no seu barco. Aleluia. Se Jesus estava dentro do barco, não poderia acontecer nada. Mas os discípulos esqueceram de uma palavra antes de entrar no barco: passamos para o outro lado. Aleluia. A promessa de Deus era passar para o outro lado. Se eles tivessem lembrado da promessa, eles tinham dito assim: espera aí, a promessa dele é para atravessar do outro lado, não vamos acordar ele, vamos continuar remando, vamos ter fé e vamos vencer essa tempestade e vamos vencer essa prova. Muitas vezes a prova vem, muitas vezes você enfrenta uma tempestade e às vezes você acha: não vou conseguir vencer, pastor, a luta está grande, eu não vou conseguir. Mas eu tenho uma palavra profética para você nesta noite: se Jesus estiver dentro do barco, pode vir tempestade e você vai atravessar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Quem quer levanta a mão e glorifica e exalta ele nesta noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus era 100% homem, 100% Deus. 100% homem. Ele estava dormindo na popa. Já vi alguns pregadores dizer: pastor, Jesus ali estava testando, provando o discípulo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Aleluia. E 100% Deus, ele repreende o vento e o mar e acalma tudo na hora. Os discípulos esqueceram que quem estava dentro do barco é maior do que o vento, é maior do que o mar, é maior do que a terra, é maior do que tudo. Eles esqueceram que quem estava dentro do barco é aquele que disse: haja, haja terra, haja luz, haja água, haja isso, haja aquilo. Esqueceram que quem estava dentro do barco é maior do que o mar, é maior do que o vento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Lavaçu, declama, lavaçu. Então a Bíblia diz que eles prosseguem a viagem. Aleluia. A viagem que eles lá iam para a cidade de Gadara, aonde tinha uma legião de 2.000 demônios no corpo de um jovem, que a Bíblia vai dizer que ele vivia no cemitério, ele quebrou cadeias, vivia dentro dos matos, e as pessoas eram espancadas por ele. Ele era um homem violento, porque tinha uma legião de 2.000 demônios. Jesus lá ia nessa direção. Aleluia. E o interessante é que quando Jesus chega do outro lado, Jesus, ele entra nesse barco e vai para Gadara à tarde. Se não me foge a memória, me parece que era 26 quilômetros de distância. Imagina um barco remando. Eles chegaram lá no outro dia. E quando chega lá, um jovem endemoniado vai até Jesus. E o diabo diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Viesse aqui me atormentar? E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião é meu nome, porque somos muitos. E eles disseram: não permita que nós desça ao abismo, mas manda que nós vá aos porcos. E Jesus permitiu, segundo a Bíblia. E a Bíblia vai dizer que aqueles demônios vai incorporar em 2.000 porcos, que precipitaram e caiu no mar. Então os porqueiros fugiram quando viu aquilo, que nunca viu tal coisa. Um porco, meus irmãos, sem estar endemoniado, já é um problema. Imagina um porco endemoniado. O bicho é terrível, sim ou não? Sim. Aleluia. Imagina 2.000 porcos endemoniados.
Aqueles porqueiros ficou tudo assustado e correu. A Bíblia diz que eles deram na perna, correu para a cidade e anunciaram ao fazendeiro, ao dono daqueles porcos. E a Bíblia vai dizer que eles vieram e expulsou Jesus da terra. Jesus já sabia. E quando ele expulsa Jesus, Jesus volta para o outro lado. Aquele demoniado queria seguir, mas Jesus disse: não, volta para a sua cidade e anuncia com grandes coisas fez o Senhor por ti. Glória a Deus. Agora eu entro na mensagem. Quando Jesus está voltando de Gadara, ele volta para o outro lado, da onde ele veio. Uma multidão já o esperava. E no meio daquela multidão está um chefe da sinagoga por nome de Jairo. Nome de quem? Jairo. E esse homem, ele vai aos pés de Jesus e se prostra. Aleluia. Ele diz: Senhor, vá à minha casa, porque eu tenho uma filha de quase 12 anos, que está à morte. Ainda estava viva. Está à morte. Preste atenção. Enquanto Jairo está prostrado nos pés de Jesus, o primeiro segredo, meus irmãos, de você provocar o milagre, de você tomar posse do milagre, há algum segredo? Sim. O primeiro segredo é você prostrar primeiro e adorar. A Bíblia vai dizer que Jairo, antes de fazer qualquer pedido, ele chegou lá na beira da praia, onde Jesus acabou de descer do barco, vindo de Gadara. Jairo se prostra antes de fazer qualquer pedido. A Bíblia diz que ele prostrou aos pés de... Me mostra Jairo fazendo algum pedido. Ele se prostrou primeiro. Ele se humilhou primeiro. Pede e não recebe porque pede mal. Se eu e você saber pedir, nós vamos receber. Aleluia. E isto é um segredo. O primeiro segredo é você adorar primeiro. É você prostrar primeiro. É humilhar primeiro. É dizer: Senhor, não sou digno. Senhor, eu sou pó e cinza. Senhor, eu humilho perante ti. Eu não sou digno de receber as bênçãos, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me prosperar na minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar meu quadro de vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. É humilhar primeiro. E a Bíblia vai dizer que depois que Jairo prostrou aos pés do Senhor, ele levanta. E quando ele levanta, ele diz: Senhor, vá à minha casa, porque a minha filha está doente, quase à morte. Enquanto Jairo está conversando com Jesus, Jesus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus sendo onisciente, ele vê em longa distância uma mulher saindo lá do arraial e indo ao encontro dele e cruzando o caminho que vai para a casa de Jairo. Preste atenção. Jesus sempre ele liberava o milagre aonde ele estava. Sim ou não? Você não vai ver Jesus indo na casa de pessoas. Foi raro. Aleluia. O centurião, Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião disse: Senhor, não sou digno que tu entres em minha casa. Só uma palavra e o meu criado ficará são. Jesus não foi na casa do centurião. A mulher cananeia correu atrás dele e disse: mestre, eu tenho uma filha que está horrivelmente endemoniada. Me mostra Jesus ir na casa dela. Jesus não foi. Aleluia. Mas quando Jesus viu que aquela mulher se humilhou, correu atrás, ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ou seja, eu não vim para os cananeus, eu vim para os judeus, para Israel. Não é bom pegar o pão, a palavra dos filhos de Israel e dar para os cananeus, para os cachorrinhos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher se humilhou. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse: ó mulher, por causa desta palavra, o diabo já saiu da tua filha. Vai em paz e tome posse do seu milagre. Aleluia.
O que essa cananeia ela fez, meus irmãos? Ela provocou o... Se ela não tivesse corrido atrás, porque a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 15, não me foge a memória, a Bíblia vai dizer assim, os discípulos disseram, mestre, despede dela, ela está correndo atrás de nós. Ela provocou o milagre. Como Jesus disse para aquela mulher, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Está escrito. Essa mulher poderia ter, vazado. Eu vou embora. Mas ela provocou o milagre. Ela disse, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. O segredo é humilhar. Aquela mulher se humilhou. Ela provocou o milagre. E Jesus disse, vai. O diabo já saiu da sua filha. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Quem vai provocar o milagre, diga glória a Deus. Ela queria que Jesus fosse lá na casa dela, mas Jesus não foi. A única casa que eu vejo que Jesus foi a casa do pequenininho, cobrador de imposto, Zaqueu, mas ali é diferente. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de João que um oficial do rei chegou perto dele e disse lá em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. Chegou perto dele e disse, meu filho está numa febre, vá antes que ele morra. A Bíblia diz, Jesus disse assim, se não ver sinais, de modo nenhum crerão. Jesus poderia ter ido lá? Poderia, mas era longe. Se não me foge a memória, era mais de 60 quilômetros. De Caná da Galileia a Cafarnaum. Então Jesus disse para aquele homem, vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que ele partiu. E no outro dia, olha como era longe, ele chegou em casa, os seus empregados foram ter com ele, e ele disseram, o teu filho está vivo, a febre sumiu. E ele perguntou, que hora aconteceu isso? E disseram, ontem, às 7h, a febre o deixou. Então entendeu ele, que foi daquela hora, às 7h, me parece que era 1h da tarde, aleluia, a febre o deixou. Então entendeu ele, foi essa hora que Jesus disse, lá em Caná da Galileia, vai, que o teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Então, meus irmãos, era raro Jesus ir na casa de alguém. Por quê, pastor? Porque ele tinha o poder, não precisava de ir na sua casa. Da onde ele estava, ele liberava o milagre. Aleluia. Vai que o teu filho vive. Quando ele chegou lá, a febre o deixou. Aleluia. O centurião creu. Aleluia. Ele disse, só uma palavra. E Jesus disse, vai que o teu filho vive. E o filho foi curado. Jesus só libera uma palavra. Não precisa dele dentro da sua casa. É só você crer. E ele libera a palavra lá do trono. Não precisa descer aqui, mas ele lá do trono sentado, de lá mesmo, ele libera a palavra aqui dentro. Quem crê, aleluia, levanta a mão e glorifica e exalta ele, aleluia. Agora você pode perguntar, pastor Elias, por que aqui nessa passagem Jesus vai à casa de Jairo, sendo que ele poderia liberar o milagre lá na beira do mar? É ou não é? Quando Jairo prostra aos pés de Jesus lá na beira do mar, e ele diz, Senhor, a minha filha de quase 12 anos está quase à morte, vá antes que ela morra. Jesus poderia liberar o milagre dali, podia ou não podia? Por que ele vai, esse dia ele vai lá na casa de Jairo? Você vai ver que demorou, porque a menina morreu. Quando Jairo conversa com ele, ela estava viva. Aleluia. Por que ele vai? Preste atenção, eu vou te explicar. Jesus, ele é onisciente. Quando Jairo está ali conversando com ele sendo Deus e onisciente, ele vê uma mulher com um fluxo de sangue cruzando o caminho. Aleluia.
ele viu a mulher lá no arraial, que no ano que nasceu a filha de Jairo, apareceu essa doença nessa mulher. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade, e a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que sofria desta hemorragia. Aleluia. Jesus, quando ele está conversando, ele sendo onisciente, e ele vê essa mulher saindo do arraial e indo ao encontro dele. Aí ele diz para Jairo: vamos à sua casa. Jesus já sabia que alguém ia encontrar com ele no meio do caminho. Aleluia. Jesus já sabe da sua necessidade nesta noite. Ele já sabe do que você precisa. Ele já sabe por que você veio aqui. Ele já sabe, antes de você chegar aqui, dobrar o seu joelho, antes de você orar e fazer o seu pedido, ele já sabe do seu pedido. Aleluia. Então Jesus vai à casa de Jairo. E agora eu entro na mensagem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Aleluia. Jesus aceita o convite de Jairo e vai à casa de Jairo. E indo ele, de repente a multidão começa a apertar. No meio da caminhada, aleluia, da onde estava Jesus, à beira, até a casa de Jairo, me parece que era 4 quilômetros. Quantos quilômetros? Era bem longe. Aleluia. Quando Jesus vai, uma mulher sai dos irmãos, lá do arraial. Aleluia. Com hemorragia, 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, e por nenhum dos médicos pudera ser curada. Aleluia. Mas alguém foi lá e falou para ela de Jesus. Alguém falou para ela que Jesus curou o cego, que Jesus fez paralítico andar, aleluia, que Jesus fez mudo falar, surdo escutar, e ela ouviu falar que Jesus é o Salvador, que Jesus opera milagre. Quando alguém fala de Jesus para ela lá do arraial, ela diz: a minha única solução é Ele. Gastei tudo que eu tinha, e nenhum dos médicos puderam fazer nada. A única solução agora é Ele. Aleluia. Esta mulher estava num lugar que era muito difícil sair de lá, para quem não sabe. Porque na época, vou te explicar, por que as mulheres israelitas engravidavam quase todo ano, enchia a casa de filho. A Bíblia diz que Deus falou que era para multiplicar a terra, sim ou não? Mas por que as israelitas engravidavam direto? Eu vou te explicar, às vezes alguém não sabe. Israel tinha uma lei que toda mulher, quando chegava na sua fase, ela não podia ficar dentro da cidade, porque era considerada imunda. Ela ia para o arraial, fora da cidade, e ali ela ficava num galpão muito enorme, até passar aquela fase do fluxo de sangue. Quando passava, o sacerdote levava uma água pura. Até a roupa que ela vestia tinha que ser, aleluia, queimado lá no arraial, porque era considerada imunda. Quando terminava aquela fase, ela tomava um banho de água purificada e vestia outra veste e ia para casa. Quem está entendendo? Era muito humilhante. Aleluia. Então todo mês elas tinham que fazer isso, caso elas não engravidassem. Então o que elas faziam? Preferia engravidar do que todo mês passar essa humilhação. Aleluia. Mas esta jovem, quando chega na fase de moça,
que ela é obrigada a ir para lá, segundo a lei de Israel. Ela vai, e sempre os pais buscavam, daí 5, 6 dias, que passava a fase, os pais dela buscavam. Quando os pais foram buscar, ela continuou a hemorragia. Não pode trazer para a cidade, senão ela é morta pedrada, considerada imunda. Então ela ficou ali, passou-se 1 mês, a hemorragia continuou, passou-se 2 meses, a hemorragia continuou. E ali eu creio que eles contrataram médicos, segundo a Bíblia. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres com os médicos, e por nenhum pudera ser curada. E ali passou-se uns anos. E os irmãos sabem que quando uma pessoa está nessa situação, ou está preso numa cadeia, quando a pessoa fica ali e já tem 5 anos, 6 anos que está preso, até a família não visita mais igual visita nos primeiros meses. É assim ou não é? É, irmãos. Quando a pessoa ali é condenada ali 15 anos, 20 anos de prisão, vocês acham que a família vai visitar lá todo mês ou toda semana, igual visita no começo? Não vai. Quando chega ali uns 5 anos que está preso, às vezes é abandonado até pela própria família. Vai lá uma vez por mês. Aleluia. O gasto é muito grande, ir lá toda semana. Essa mulher chegou um tempo que ela ficou isolada. E passou-se 12 anos. Não é 12 meses, 12 anos. Mas alguém falou para ela de Jesus. E quando alguém fala perto de Jesus, alguém chega para ela e fala: ó, hoje Jesus vai estar na sua cidade. Quando ela ouve que Jesus vai estar na sua cidade, ela sai de lá e vai ao encontro. Aleluia. E ela vai nesse caminho. E ela vai dizendo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela provocou o milagre. E a Bíblia diz que ela sai de lá e vai ao encontro do Senhor. E Jesus já vai para cá de Jairo. E de repente, meus queridos irmãos, essa mulher, ela entra no meio da multidão, arrastada, pálida, fraca. Imagina 12 anos perdendo sangue, 12 anos com aquela hemorragia, já não tinha mais força. Aleluia. Alguns pregadores usam a dizer que ela foi arrastada no chão. E isso pode provar, pastor? Sim, porque a Bíblia diz que ela toca lá na ponta da orla, lá na ponta das vestes de Jesus. Aonde era, pastor? Cá embaixo. Ela tocou lá embaixo. Se ela tocou lá na orla, embaixo, ela estava abaixada ou agachada. Aleluia. Prostrada. Agora tem uma coisa, irmãos. Ela não poderia ser reconhecida, porque era considerada imunda por causa do fluxo de sangue. Agora você pode perguntar: pastor, como que ela vai? Olha a fé dessa mulher. Olha como ela provocou o milagre. Ela não poderia ser vista, porque senão quem tocasse nela era considerado também imundo. Aleluia. Eu creio, essa mulher não poderia ser vista. Mas como que ela vai, pastor? Ela vai com o rosto coberto. Ela coloca alguma coisa, porque na época as mulheres usavam véu. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ela coloca alguma coisa no rosto para ser tampado, para não reconhecê-la. Porque se reconhecesse ela, ali estava um grande perigo. Alguém dizer: eis aí uma imunda no meio da multidão. Aleluia, ia poderia ser morta a pedrada segundo a lei. Alabaçu, declama, alabaçu. Então a Bíblia diz que esta mulher, ela provoca o milagre. Ela disse: eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E ela vai com o rosto coberto, para ninguém reconhecer ela. Ela vai ali, aí entra a multidão, arrastando, aí vai e toca nas vestes dele, toca na orla dele. Quando ela toca na orla, a hemorragia parou na hora. E de repente Jesus parou e diz: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado, mas ele estava fazendo a pergunta:
para que ela se manifestasse e declarasse o milagre. Aleluia. Jesus sabia quem era que tinha tocado. Ele é onisciente, sabia ou não sabia? Sabia, ele é Deus. E ele faz a pergunta para que ela manifesta e declara a verdade. Aleluia. E agora, como é que ela declara? Ela ficou calada, Jesus continuou perguntando. Quando Jesus insistiu com a pergunta, aí Pedro fala assim: Senhor, a multidão te aperta, te comprime, tu disse que me tocou? Aleluia. Aí você vai ver que Jesus vai mudar a frase. Preste atenção. A primeira pergunta que ele fala: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. A mulher não declarou, ela ficou calada. E ela afastou-se. Vou te provar daqui a pouco. Quando ela toca nas vestes dele, que a hemorragia parou, ela afastou. Aqui, ó. Ela afastou dele e ficou afastada, com medo, receio. E Jesus perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E Pedro disse: Senhor, a multidão que te comprime, que te aperta. Aleluia. Aí ele vai mudar a frase. Aí ela vai e declara. Aleluia. Olha o que Jesus diz. Primeiro ele falou assim, ó, versículo 45: e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todo, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e diz: quem me tocou? Versículo 46: e disse Jesus pela segunda vez: alguém me. Esta mulher diz assim: meu Deus, até agora, você vai ver que na Bíblia nem nome ela tem. Mas de repente ela ouve da boca do mestre o nome de Não aceita ninguém chamar você de Zé Ninguém, né? Que você não é nada, você é alguém para Deus. Aleluia. Aleluia. Diga para teu irmão que está do teu lado aí: você é alguém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus: ela era uma Zé Ninguém. Essa mulher era alguém? Não era, irmãos. Porque ela era uma imunda. Ela era uma mulher que estava condenada à morte. 12 anos de hemorragia. Para a sociedade, ela era uma ninguém. E de repente, olha quem chama ela de alguém. Quando ela ouve isso, eu creio que ela logo diz: espera aí. Ele mudou a frase. Primeiro ele faz: quem me tocou? Mas de repente ele muda, ele diz: alguém me tocou. Quando ele diz alguém, essa mulher diz: opa, agora eu posso declarar, porque eu agora não sou mais ninguém. Eu agora não vou aceitar ninguém me chamar de que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não valo nada. Agora vai ter que me respeitar, porque quem está falando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se Ele está me chamando de alguém, eu sou alguém importante. Orita labaçu, declama labaço. Ô glória! Você é alguém importante para Deus. Ainda que alguém olhe com você com um olhar de desprezo, mas não importa e não aceita. Se alguém dirigir uma frase para você de derrota, você pode ir na cara dele e dizer: você está repreendido, eu sou alguém. Posso não ser nada para você, mas para Cristo eu sou alguém importante. Eu sou alguém, aleluia, para Jesus. Alabaçu, declama alabás, aleluia. E para terminar, quando Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Ela tinha afastado dele,
versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Ela fez o quê? Aproximou. Quando ela toca nas vestes dele, ela estava próxima dele, ela estava perto dele. Mas por que depois ela aproximou de novo? Quando Jesus disse: quem me tocou? Ela logo afastou. Quando ele diz: alguém, quando ela ouve Jesus chamando ela de alguém, ela diz: opa. A Bíblia diz que ela se aproxima dele de novo e chega pertinho dele e diz: fui eu que te toquei, e declarou toda a verdade diante da sociedade. Ninguém poderia fazer mais nada, porque já estava curada, já não era uma imunda, já não era uma mulher do fruto de sangue, mas era uma mulher curada. E Jesus curou a alma, curou o corpo. Aleluia! Mas para isso, ela teve que provocar o milagre. Quem crê que nessa campanha, olha que hoje é só preparação, hein? Nessa campanha, provocador de milagres. Quem crê que você vai provocar e vai tomar posse? Gosta da campanha? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero fazer a oração daqui a pouco. Eu e minha esposa estarão chamando pelas revelações. Eu quero fazer a oração para você tomar posse. Provocador de milagres. Aleluia. No nome do Senhor Jesus. Oh glória. Todos comigo dando glória a glória. Deus Altíssimo, Pai querido, Pai amado, nesta hora, meu Pai querido, eu oro em favor deste povo, através dessa campanha que hoje é a preparação, provocador de milagre. Oh meu Deus e meu Pai, que nesta noite, meu Pai amado, através desta oração, o Senhor venha, meu Pai querido, entregar o milagre para este irmão, para este ouvinte que está conosco, meu Pai amado, assistir este culto. Oh meu Deus e meu Pai, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela provocou milagre, quando ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi e tocou na hora dele, e na hora ali o milagre aconteceu. Ah meu Deus querido, nesta noite, meu Pai amado, que o teu povo venha tomar posse do milagre, venha tomar posse da bênção, que venha provocar o milagre nesta noite. Oh meu Deus querido, eu creio que nesta noite já tem pessoas aí que já está provocando o milagre através da fé, porque grande foi a fé daquela mulher. Alabaçu, declama alabás. Receba o teu milagre esta noite. Receba a tua cura, receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba o teu milagre. Quem está enfermo nesta noite, seja curado agora, em nome de Jesus. Tome posse do teu milagre. Aonde estiver uma enfermidade oculta, escondida agora, sai deste corpo todo mal, sai deste corpo toda enfermidade, enfermidade nos ossos, enfermidade no corpo, enfermidade no estômago, problema de coluna, pressão alta, pressão baixa, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Oh meu Deus querido, entra na peleja, opera o milagre, entrega a bênção, entrega a vitória, entrega o milagre na vida do teu povo nesta noite, através dessa campanha, provocador de milagre. Olha o teu povo, meu Pai, usando a fé, e através da fé, eles vão provocar o milagre, e vai tomar conta da bênção. Orica labás, alamaixai, andalabaçu, declama labás, orica labacalabaçu, decalabacás. Meu Deus e meu Pai, entrega a bênção nesta noite, entrega a vitória para o teu povo, pelo poder da tua palavra que foi pregada nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que nesta noite eu já tomei posse, eu já recebi o meu milagre, porque eu sou provocador de milagre, e eu vou tomar posse dos milagres de Deus na minha vida, na minha família, através
desta campanha, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e bater palmas e glorificar aquele que vive. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor.